Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Tivemos a oportunidade, nesses dias atrás, de celebrar a solenidade do Coração de Jesus, a memória do Imaculado Coração de Maria, e também no Coração de Jesus, de rezar pela santificação do clero, como já é tradição, nesse dia do Coração de Jesus, rezarmos nessa intenção. O mês de junho vai caminhando com esses momentos litúrgicos importantes e também com as festas populares, como teremos aí nessa semana a memória solene, de São João Batista, que, claro, dentro das realidades que se vive, terá a sua maneira de ser celebrado. Mas, nesse final de semana, nós temos a Palavra de Deus que vai nos acompanhando nesse 12º domingo do tempo comum. A Palavra de Deus que, na história, vai alimentando o nosso coração e a nossa vida. E que nos vai, cada vez mais vai nos impulsionando para que nós vivamos com intensidade a vida cristã no meio de todas as situações que ocorrem no mundo, na sociedade. A gente vai aprendendo a viver em qualquer situação. A igreja é chamada a estar presente na sociedade, anunciando o Evangelho a toda criatura, nas diversas situações que são possíveis, com as limitações possíveis, limitações que existem, mas sempre não pode deixar de anunciar o Evangelho. E sempre tem feito isso, de um jeito ou de outro, em todas as circunstâncias, em todos os momentos, em todas as épocas, com facilidades ou com dificuldades. O importante é que nós jamais nos omitamos de evangelizar. E a liturgia desse 12º domingo tem no Evangelho, a situação daqueles que são chamados a testemunhar o Senhor e não ter medo da perseguição ou do martírio. Não tenhais medo, nada de encoberto que não seja revelado. O que vos digo na escuridão, dizei à luz do dia. Se precisa ser profeta, de anunciar o reino, denunciar realmente o pecado. E diz Jesus, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, diz o Evangelho, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Nós sabemos, meus irmãos, mas que a experiência da difamação, da perseguição, do martírio, faz parte da história da igreja. Sabemos que em todas as épocas tivemos difamações, tivemos martírios, às vezes com mais comunicação, às vezes com menos comunicação, com mais facilidade de divulgação ou menos dificuldade de divulgação, mas sempre, todas as épocas, basta ver um pouco da história da igreja, como que ela foi passando por tudo isso. E Jesus vai lembrar para nós que o Evangelho pode nos matar no corpo, mas que nós não deixemos com que nós morramos por dentro, a nossa alma. Ou seja, de viver a nossa vida com Deus. Não cair no pecado. E se cairmos, pedimos a misericórdia ao Senhor e nos levantarmos para vivermos cada vez também melhor a nossa vida de fé. É nesse aspecto, caríssimos irmãos e irmãs, que a palavra de Deus do Evangelho desse domingo quer nos cada vez mais levar adiante, nos implementar nessa vida em que nós somos chamados a não desanimarmos nem com as difamações, nem com as perseguições, nem com os martírios. Pelo contrário, a tradição da igreja fala que o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Se assim o foi e o é quando há o derramamento de sangue, também é quando há perseguições de outros tipos. Basta que nós tenhamos discernimento de ver o tipo de perseguição que tem. É necessário que nós, meus irmãos e irmãs, sejamos muito unidos enquanto igreja, enquanto povo de Deus, para percebermos justamente todas as várias situações de perseguições que nós temos no dia a dia e permanecermos firmes. A palavra de Deus, que nós ouvimos justamente isso, Ou seja, ser profeta, proclamar por cima dos telhados as outras coisas e não ter medo daqueles que matam o corpo, E, ao mesmo tempo, ele vai dizer,
não se vendem 2 pardais por algumas moedas, uma coisa bastante barata? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais que muitos pardais. Se Deus cuida das flores, dos pardais, dos pássaros, não irá cuidar de nós? E por isso mesmo fala o Evangelho que ao mesmo tempo nós somos chamados a ser profetas, dizer por cima dos telhados as coisas, a sermos firmes no nosso testemunho, de nós não desanimarmos com as várias situações de perseguição, vendo, gente, o Senhor que cuida das mínimas coisas, cuidará também de nós. Não no sentido de evitar as coisas acontecerem, mas dando força para que nós possamos testemunhar em quem nós cremos e como nós anunciamos a boa notícia no meio de todas as provações e perseguições que nós encontramos a cada momento, a cada dia. E por fim o Evangelho termina, né, dizendo: aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. E aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Ou seja, nos fala que a consequência de anunciar a boa notícia, denunciar profeticamente o pecado, ao mesmo tempo não ter medo de ser perseguido, de ser martirizado, e saber que o Senhor nos conhece profundamente, fala o Evangelho, ou seja, de nós sabemos de ser coerentes e nos declararmos por Cristo até o fim da nossa vida. Ou seja, quanto mais nós o testemunharmos, mais experimentaremos também o seu poder em nossa vida. Também eu me declarei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. É uma palavra que nos convida, sem dúvida, meus irmãos e irmãs, a ser firmes na fé, a não desanimar com as questões todas, a estar pronto para o martírio e, ao mesmo tempo, que nós continuemos a nos declarar a favor de Jesus Cristo, porque, por incrível que pareça, passam os tempos, passam os séculos e as perseguições querem nos obrigar a não testemunhar publicamente a nossa fé, a não anunciar Jesus Cristo. Nós vemos todas as perseguições que acontecem também no mundo de hoje, nos tempos atuais. Mas nós somos chamados, no meio disso tudo, a continuar fazendo o bem e testemunhando o Senhor Jesus Cristo. Na leitura primeira, meus irmãos e irmãs, do profeta Jeremias, ele também fala essa questão de ser perseguido. Eu ouvi as injúrias de tantos homens e vi espalhando o medo ao redor. Denunciai-o, denunciemo-lo. Todos os inimigos observavam minhas falhas. Talvez cometa um engano, e aí nós poderíamos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Todo mundo torcendo para dar errado. Todo mundo torcendo para poder pegar Jeremias em algum erro, para poder ser denunciado. E a resposta dele: mas o Senhor está ao meu lado como forte guerreiro, por isso os que me perseguem cairão vencidos, por não terem tido êxito, eles cobrirão de vergonha, eterna infâmia que nunca se apaga. Não é? Portanto, meus irmãos e irmãs, Jeremias fala um pouco dessa perseguição, daqueles que querem pegá-lo em algum erro, em algum deslize, para ser denunciado. Mas, ao mesmo tempo, ele confia no Senhor, né? Confia no Senhor no meio de tudo isso, e que nós sempre passamos, ou seja, aquilo que se tenta calar a igreja, porque ela tem uma palavra que vai ao contrário daquilo que o mundo ensina. Ela tem uma palavra que chama a atenção, chama as pessoas à conversão. Então, logo se encontram caminhos de tentar também, hoje, como foi ontem, como será amanhã, silenciar a igreja. Vamos silenciá-la, vamos denunciar de muitas coisas, vamos deixar desacreditada. É um pouco essa questão, meus irmãos e irmãs, que no fundo está por baixo de muitas questões que se tem hoje em relação à igreja. Nem sempre se fala dos bens e do bem que ela faz, nem sempre se fala da presença profética bonita no meio desse mundo, mas quantas vezes, né, se usa para carimbá-la com algumas situações que são esporádicas aqui e acolá, e que realmente querem denegrir para desacreditar a igreja. Se não se pode, digamos assim, martirizar a todos, mas pelo menos pode desacreditar,
né, com difamações, ou explorando algum fato negativo, como se fosse o único existente, como se fosse que todo mundo fosse dessa mesma forma. Jeremias sofreu isso na pele. Por isso nós vemos, meus irmãos, mas ele fala nesse texto aqui, né, eterna infâmia que nunca se apaga. O Senhor dos Exércitos, que prova os homens justos e vê os sentimentos do coração, rogo-te, me faças ver a tua vingança sobre eles, pois eu te declarei minha causa. Cantai ao Senhor e louvai o Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. E o salmo de resposta tem como refrão: atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Portanto, a oração de Jeremias, no meio dessa situação toda de perseguição, de desacreditar, de difamação, Senhor, salva-me no meio dessa situação toda que existe. Porque nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que nós somos salvos e justificados por Jesus Cristo, nosso Senhor, a quem nós queremos anunciar cada vez mais. E a carta de São Paulo aos Romanos, a segunda leitura, coloca isso. O pecado entrou no mundo por um só homem, e através do pecado entrou a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Né? No entanto, né, fala a leitura que a salvação também vem de um só homem. Ou seja, a transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi do modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito, concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Assim como nós herdamos e nós encontramos toda a situação da humanidade decaída pela desobediência de um só homem, nós somos chamados de uma vida nova pela obediência de Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, uma palavra, meus irmãos e irmãs, que nos faz essa experiência de que quanto mais nós somos chamados a viver a nossa fidelidade ao Senhor, quanto mais fiéis ao Senhor, quanto mais nós somos chamados a não desanimar com as perseguições, com as difamações, e continuar anunciando no meio de tudo isso, como também lembra Jeremias, ou seja, atendei-me, Senhor, pelo vosso imenso amor, o Senhor está ao meu lado como forte guerreiro, por isso aqueles que me perseguem cairão vencidos, que nós possamos continuar anunciando e proclamando essa notícia, como fala aqui o Evangelho de Mateus, não é? Poder dizer de quem está na escuridão para vir às trevas, para vir à luz, quem está nas trevas vem à luz, e ao mesmo tempo, né, aquilo que somos chamados enquanto profetas a denunciar para que a vida aconteça cada vez mais e ao mesmo tempo não ter medo nem da perseguição, nem do martírio, nem da difamação, mas continuar com a consciência reta e pura a fazer a vontade do Senhor, não é? Porque, portanto, aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. E é isso, meus irmãos e irmãs, nós pedimos ao Senhor, que nos dê toda a força necessária, as luzes necessárias para bem anunciar a boa notícia, para bem também mostrar os caminhos da profecia, que devem anunciar uma nova vida para todos, e ao mesmo tempo que nós possamos nos declarar que nós somos de Cristo e anunciar Jesus Cristo a esse mundo de hoje e de sempre. De tal maneira, meus irmãos e irmãs, que nós possamos continuar com o nosso testemunho nas várias circunstâncias, e cumprir bem a nossa missão e a nossa vida, de tal forma que nós possamos buscar vivenciar cada vez melhor essa vida no Senhor. Que nesse domingo, nesse 12º domingo, tempo comum, sejamos atentos a ouvir a palavra de Deus, a acolher essa palavra que salva, que liberta, que é o próprio Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne e veio morar no meio de nós. E essa palavra que vai nos educando na fé, para vivermos cada vez melhor também a vida cristã, caríssimos irmãos e irmãs. Que nós sejamos atentos à nossa missão profética, ao mesmo tempo firmes no meio da perseguição e, ao mesmo tempo, também com coragem, levando adiante a nossa bela e importante missão de evangelizadores, de catequistas, de servidores, de missionários, de consagrados, para poder anunciar essa boa notícia para todos. Deus abençoe a todos e guarde, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.